Olá, pessoal. Eu sou Poliana, professora de literatura infantil e juvenil, apaixonada pelos contos de fada, e por isso hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre uma obra recente de Neil Gaiman, João e Maria. Pessoal, João e Maria é um conto de fadas transcrito pelos Grimm, né, popularizado pelos Grimms na escrita, mas uma história, na verdade, muito antiga. Os contos de fada, eles são de origem oral, então nós não sabemos bem quando foram escritos, nem por quem, ou se seriam somente criações de uma consciência coletiva. O que sabemos é que essas histórias têm uma versão antes dos Grimms e a partir dos Grimms, né? Sendo que os alemães, os irmãos alemães, eles adaptam os contos de fada conhecidos do passado a um enredo um pouco mais palatável, né, para adequá-lo às necessidades, aos anseios da burguesia, que era uma classe agora poderosa, né, a partir do século XVIII em toda a Europa. Neil Gaiman, ele pesquisa esse conto dos Grimm, né, mas ele vai até outras versões deste conto, e traz para nós uma versão própria com um peso maior, né? Com um peso mais macabro em seu enredo. E eu até me propus a gravar este vídeo porque, assistindo a outros booktubers falando sobre a obra, eles afirmam que esperavam mais da obra, né? Que ela fosse mais macabra, mais pesada, enfim, que trouxesse uma tinta mais relacionada ao gênero fantástico, à subcategoria terror, e eles não perceberam isso. Eu não penso assim, eu penso que o Gaiman, ele sem, né, fugir aí ao enredo original, ele trabalhou no detalhe muito bem toda essa expectativa que as pessoas que buscavam um pouco mais de algo macabro, né, na história queriam. Mesmo porque o Gaiman acredita que o terror é um gênero interessante às crianças, ele mesmo quando criança lia muitas histórias de terror no campo do fantástico, e ele vai agora utilizar aqui a sua tinta também nesta obra. Bom, eu vou fazer algumas observações de como o Gaiman ele traz para sua versão essa visão mais pesada, né, que os irmãos Grimm tentaram esconder devido às questões ideológicas da sua época. Pessoal, primeira coisa que há de se observar é a própria figura, né? A própria imagem, a própria parte ilustrativa aqui da obra. Toda ela muito assustadora, muito macabra, muito pesada, né? Muito obscura, buscando assim realmente trazer a parte do medo, né? Do medo que assombra tanto o homem, né? Mas a parte do enredo em si, a primeira coisa que eu quero abordar aqui na versão do Gaiman, a questão da mãe. Os Grimm eles trazem uma versão com a madrasta, que já é uma forma de adocicar um pouco a história, né? Uma madrasta levando filhos à morte não é tão pesado como uma mãe fazendo isso, então aqui no Grimm realmente é a mãe. E a mãe, ela tenta convencer o pai a abandonar as crianças na floresta, aquela versão sempre do abandono na floresta é mantida, mas agora a mãe ela faz isso de maneira muito mais racional do que na versão dos Grimm, né? Ela trabalha realmente com uma lógica que faz sentido. Uma vez que os 4 morreriam de fome, era melhor que 2 morressem para que 2 sobrevivessem, né? E aí ela faz isso de maneira tão lógica que ela afirma que ela, como mulher, pode ter outras crianças, né? Dizendo que ela pode produzir outros filhos caso queira numa situação melhor. E ela destrói aqui aquela ideia, né, que os burgueses quiseram plantar do amor materno como algo inquebrantável, né? Aqui o amor ele é posto numa posição muito mais narcísica, né, da vida do filho como uma continuidade do pai e da mãe, e caso essa vida não possa ser, né, o bastante para esse pai e mãe, prazerosa, né? Enfim, ela pode ser simplesmente posta de lado, né? Que é o que a mãe faz aqui. Na floresta em si, que é quando as crianças adentram ali e se sentem abandonadas, é a primeira vez que elas percebem que, na verdade, elas saíram da posição
de humanas e passaram a ser simplesmente alimento, né? Elas se veem como alguém que pode ser alimento de outrem. Quando a Maria afirma que as criaturas da floresta tinham fome, né? Ela se percebe ali como carne. E isso também é posto de uma maneira muito clara, né? A questão do canibalismo, de que eu posso servir de alimento para alguém, coisa que os Greens também não faziam. No encontro da casinha, observem que tudo é mantido, assim, o enredo básico, né? A casinha que aparece no meio do nada, naquela coisa bem da literatura fantástica. As crianças se aproximam e elas comem o doce, mas elas comem o doce com medo. Porque elas não são bestas, elas percebem que é impossível que aquilo ali seja natural e que seja uma solução tão somente para a situação que elas enfrentam. A bruxa não é pintada como bruxa, né? Ela não tem aquele estereótipo de bruxa do século XVIII, ela é uma velhinha. Uma velhinha bondosa, que parece ser muito frágil, e isso, que pode não parecer, é muito assustador, né? A questão da fragilidade e da maldade estarem juntas, aliadas ali numa mesma pessoa, né? E a fragilidade da velhinha torna ela ainda mais assustadora. O João é preso, enfim, aquela coisa de que ele seria o primeiro a ser devorado, né? E a Maria é mantida dentro de casa para lavar, enfim, e tudo mais. É interessante como que ela é posta como alguém que sofre pressão psicológica, né? O João que está preso para ser devorado, a parte clássica ali, é assustador, sim. Mas a maneira como a menina é tratada do ponto de vista psicológico, o tempo todo ela sofre bullying, ela é diminuída pela velha, também é bastante assustador. Então é uma coisa que eu percebo que o Gaiman traz agora, né? O terror psicológico até maior, de uma certa forma, do que o próprio terror físico. Depois nós temos a bruxa, que é queimada viva, então a menina também percebe a bruxa sendo queimada viva, depois que a bruxa entre aspas, né? Depois que a velha é empurrada para um forno que ali estava, né? Então a parte até sádica da menina perceber essa mulher sendo queimada viva e aos gritos, né? Depois também, quando João é libertado pela irmã e eles procuram ali os restos da mulher e não encontram, então há uma questão ali muito próxima ali da morte, a morte cruel, mesmo que a mulher tenha merecido e mesmo que a Maria tenha feito para se defender. Uma coisa muito assustadora que eu percebi aqui na versão do Gaiman também é quando eles mexem ali nas coisas da velha e eles encontram várias roupas de pessoas que haviam morrido, já devoradas por ela, que haviam passado por ali, né? A própria velha havia dito que já havia comido muita carne no passado, então era carne humana realmente. E agora João e Maria se vestem com essas roupas e vão à procura dos pais. Então essa coisa de vestir a roupa dos mortos, que é também uma simbologia ali de como eles venceram, né? Aquele desafio ali que também eles queriam matar, né? Que era a questão da mulher que comia carne humana. Mas o ato de vestir aquelas roupas dos mortos, né? O chapéu, enfim, tudo isso me parece bem assombroso, né? E crianças fazendo isso, inclusive, mesmo que seja uma simbologia da vitória delas, também não aparece nos Green, aparece aqui. E, posteriormente, o encontro do pai, a narrativa de que a mãe havia morrido, não se sabe ao certo de quê, talvez de culpa, mas também não fica muito claro se foi por outro motivo, né? Se essa mãe realmente se arrependeu de ter, a princípio, abandonado os filhos. E, ao final, a gente tem ali a festa de casamento de João e Maria quando adultos, né? Que, aparentemente, demonstra ali a tentativa de fugir de um trauma, porque o tempo todo se fala de comida, né? De pessoas comendo, de pessoas com carne, com gordura sobrando, com barriga saliente, né? Demonstrando ali uma questão ali de uma tentativa de resolução dessa questão da fome inicial, que é também uma grande temática da obra, né? As pessoas passam fome, as pessoas morrem de fome, as pessoas comem carne humana, se necessário for, e a fome lhes desperta um caráter muito animalesco, né? Então, assim, eu tentei apontar aqui na obra para vocês como nos detalhes o Gaiman ele traz algo muito macabro, né? Coisa que outras
pessoas que aqui vieram analisar o livro talvez não tenham percebido tão bem. Então eu sugiro a leitura. Acho que é um livro interessante para criança, porque como o Gaiman disse, a criança ela tem que estar preparada também para o mundo, e para um mundo que nem sempre é um conto de fadas, né, entre aspas, para os desafios que o mundo propuser. É interessante também a questão de que os contos de fadas conduzem a criança, né, para preparação para o mundo adulto, né? Isso o Bethlen High já havia falado, então o Gaiman ele retoma aqui. E a própria formação leitora, porque o gênero fantástico, a literatura fantástica e o subgênero terror, eles trabalham muito com a hesitação, né? Com a incerteza, e isso também chama muita atenção daqueles que se interessam ou que porventura venham se interessar por serem leitores, né? Então ele é um tipo de gênero que atrai, que segura o leitor até o fim, né? E que também, de certa forma, ele prepara, né? Porque torna a questão ali da relação com a literatura mais interessante, o futuro leitor. Então eu gostei muito do livro, considerei que o livro ele vai muito além do que os Grimm foram, ele trabalha com questões aí mais do inconsciente coletivo, questões mais interessantes para a infância, para a formação humana. Então fica aqui a sugestão de leitura do João e Maria na versão do Neil Gaiman. Não falei muito sobre o Neil Gaiman porque acho que o foco aqui é fazer um vídeo realmente sobre o livro, mas quem tiver interesse, né, procure conhecer